Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula semanal de biologia. Hoje é a nossa última aula teórica sobre evolução humana. Tá? Então, na aula passada a gente teve uma introdução e vocês ficaram aí para responder essa atividade. Vamos ver como que seriam as respostas esperadas. Então, na questão 1, dizia assim: o modo de vida arborícola parece ter selecionado algumas características adaptativas que se tornaram uma tendência na história evolutiva dos primatas, como primeiro dedo, polegar, das mãos oponível, isto é, oposto aos demais dedos, movimento dos ombros e dos braços com ampla rotação, localização dos olhos na parte frontal da cabeça, que é o que nós chamamos de visão binocular, que permite enxergar em profundidade. Então, tem assim: pense sobre essas características e escreva como cada uma delas facilita a vida nas árvores e, portanto, permitiu a adaptação dos primatas a esse modo de vida. Então, essas características que foram citadas aqui, né, e que estão representadas nas figuras também, né, a mão, né, mostrando o polegar oponível. Como que isso poderia ajudar esses primeiros primatas a sobreviverem? Né? Com esse polegar oponível, esse animal ele conseguia segurar objetos com maior facilidade e, portanto, também escalar em árvores, né, já que o modo de vida era praticamente arborícola. A anatomia dos ombros e braços, que permite amplo movimento de rotação, como isso poderia ajudar? Né, na movimentação entre os galhos das árvores, né, uma vez que esses animais viviam em árvores. E a última característica, posição frontal dos olhos. Né, essa posição frontal dos olhos permite que o animal detecte um possível predador com facilidade, além de facilitar na localização do alimento. Questão 2. Registros fósseis mostram que os ancestrais de gorilas e chimpanzés se desenvolveram no lado oeste da África, enquanto os ancestrais de seres humanos surgiram no lado leste. Como você acabou de estudar, essas duas regiões passaram a apresentar vegetação e clima diferentes quando separadas por uma cadeia de montanhas. Procura explicar essa diferente distribuição dos ancestrais de gorilas, chimpanzés e seres humanos. Então, do lado oeste, né, onde tinha os gorilas e chimpanzés, né, a gente tinha uma vegetação mais fechada, né, composta por árvores de grande porte, florestas. Então, estes ancestrais de gorilas e chimpanzés estavam adaptados a este modo de vida, que nós chamamos de arborícola. Então, arborícola, né, ancestrais de gorilas e chimpanzés. Né? E do lado leste, né, como tem aqui, ó, a gente tinha os ancestrais dos seres humanos. Tá? No lado leste, a gente teve o surgimento de uma vegetação mais aberta, que são as savanas. Né? Então, não tem essa densidade de árvores que a gente tem nas florestas. Então, os seres humanos eles tiveram que se adaptar a esse modo de vida não mais arborícola, né? Mas em um ambiente que oferecia muitos perigos, né? Muitos predadores, né? Que poderiam caçar os seres humanos. E isso permitiu uma rápida evolução desses seres. Questão 3. Sabe-se que as florestas possuem vegetação densa, com árvores próximas entre si. Já as savanas são um tipo de vegetação mais aberta, onde há mais plantas rasteiras e árvores mais espalhadas. Levante hipóteses sobre os problemas enfrentados pelos primeiros hominídeos que se desenvolveram nas savanas. A questão da proteção, né, que a gente acabou de mencionar, proteção contra predadores, é um dos fatores principais. Também a obtenção do alimento. Então, uma vez que eles não viviam mais em cima das árvores, né, eles teriam que encontrar alimento ou até mesmo caçar outros animais para se alimentar.
né? Além disso, vocês poderiam buscar, então, outros perigos, tá? E hoje a gente vai concluir essa parte de evolução humana, tá? Na aula passada a gente discutiu mais como que foi essa separação, né? Esse surgimento dos primeiros humanos dentro, né, do contexto dos primatas, né? Que são os nossos parentes mais próximos, né? Então aqui a gente tem uma árvore que mostra a evolução desses seres, né? Mostrando então aqui onde ocorreu a divergência da linhagem dos chimpanzés, que é essa em verde, tá? Que são os nossos parentes aí mais próximos. Então, essa divergência ocorreu há cerca de 7,6 milhões de anos, tá? Antes, acreditava-se que o ancestral, né, mais antigo do ser humano seria, né, um ser do gênero Australopithecus, né, como a gente vê aqui, Australopithecus, né? Só que mais recentemente descobriu-se, né, uma espécie de hominídeo mais antiga, tá? Que viveu há cerca de 6 milhões de anos, né? Que é o Ardipithecus ramidus, né? Então seria essa a espécie mais antiga de hominídeos que a gente tem notícias, tá? Após, né, esta espécie aqui, a gente teve o surgimento de várias espécies do gênero Australopithecus, tá? Que coexistiram, ou seja, viveram ao mesmo tempo, tá? Temos o Australopithecus anamensis, o afarensis, o Aethiopicus, o africanus, tá? E o Australopithecus habilis também, né? Aqui tem o robustus, o boisei, e só depois, né, muito depois é que surgiu o gênero Homo, mas veja que já dentro de Australopithecus a gente não tem somente uma espécie, né? Nós temos várias espécies que até coexistiram, né? E as menos adaptadas, claro, foram levadas à extinção, tá? O gênero Homo, que é o nosso gênero, surgiu a partir de uma linhagem aqui dentro dos Australopithecus, tá? A gente tinha outros gêneros, sim. Tínhamos também o gênero Paranthropus, por exemplo, né, que está aqui representado. Tínhamos o gênero Ardipithecus, né? Só que o gênero que a gente tem mais informações é o Australopithecus, é o que a gente tem mais fósseis, né, que a gente pode estudar melhor, tá? Então, sobre os australopitecos, a gente sabe que esse foi um grupo muito diversificado, que várias das suas espécies coexistiram, ou seja, viveram na mesma época, e provavelmente, né, eles competiram entre si, né, pelos recursos do ambiente. Muitas dessas espécies de australopitecos já eram bípedes, ou seja, andavam sobre dois pés, diferente do macaco. A gente vê que o macaco ele anda sobre dois pés, mas passa boa parte do tempo utilizando os 4 membros para se apoiar no chão. O Australopithecus ele já é totalmente independente disso, tá? Ele caminha sobre dois pés e de uma forma ereta ou semi-ereta. Tá? Eles ainda dependiam um pouco das árvores para se proteger e se alimentar, mas eles já se alimentavam de carniça, de carcaças que eram abandonadas por leões ou por leopardos. Eles ainda não caçavam, mas eles tinham essa alimentação a partir das carniças, tá? Aqui eu tenho uma foto ó, de uma das espécies de Australopithecus mais badaladas que nós temos, digamos assim, né, que foi apelidada de Lucy. Tá? A Lucy é o Australopithecus afarensis, tá? Que foi encontrada há alguns anos. Tá? Então, a Lucy ela vivia na África e a gente sabe que o clima da África passou por muitas alterações nessa época do surgimento dos hominídeos. Tá? Por exemplo, o período glacial, né? Então, o período glacial foi um evento marcante e aí permitiu o surgimento, né, das savanas arbustivas no lugar das savanas arbóreas que predominavam nessa época, tá? Que é uma vegetação aberta, né, levando à diminuição da quantidade de abrigos, deixando esses australopitecos mais expostos aos predadores e muitos deles não conseguiram se adaptar, né, sendo
extintos. Então, a maioria das espécies de Australopithecus foram extintas nessa época do surgimento das savanas, tá? E cerca apenas de 2,4 a 2 milhões de anos atrás é que surgiu o nosso gênero, que é o gênero Homo, tá? Então aqui eu trouxe algumas imagens mostrando, né, algumas espécies de Homo, o Homo habilis, tá? O Homo erectus aqui de lado, tá? E o Homo rudolfensis, tá? Então não existe somente uma espécie de Homo. A nossa espécie é o Homo sapiens. Mas como a gente vê aqui e está documentado por meio do registro fóssil, né, o nosso gênero já contou com várias espécies que também coexistiram entre si, tá? E também acabamos coexistindo com os últimos australopithecus, tá? Então, quais são algumas dessas espécies? O Homo habilis, o Homo rudolfensis, o Homo erectus, o Homo ergaster, o Homo neanderthalensis, que é um dos mais conhecidos atualmente, e a nossa espécie, que é o Homo sapiens. Tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem, por exemplo, representando o homem de Neandertal, que é o Homo neanderthalensis. Tá? Então, quais foram as novidades que apareceram no gênero Homo, né, que permitiu, então, o estabelecimento definitivo da nossa espécie, né, que nós somos uma espécie bem-sucedida, né, não fomos levados à extinção. Então, o nosso gênero, né, teve um aperfeiçoamento do modo de andar, tá, do modo bípede, da postura ereta, um crescimento do volume do crânio, que está diretamente relacionado com o aumento da capacidade de raciocínio. A postura ereta, por sua vez, deu liberdade para o uso das nossas mãos, tá? Por isso, muitas espécies de homos começaram a produzir ferramentas, produzir e utilizar ferramentas, aperfeiçoando essas ferramentas para a fabricação de vários objetos. Tá? E também o que aconteceu? A descoberta do fogo. O uso e o controle do fogo permitiu também, né, que as espécies do gênero Homo se estabelecessem definitivamente no ambiente, tá? Porque com o uso do fogo, eles podiam cozinhar o alimento, aproveitar peles de animais que eram caçadas para produzir vestimentas e explorar ambientes diferentes, ambientes mais frios, né, onde o ser humano não poderia chegar antes. E algo primordial que surgiu aqui foi a capacidade de comunicação, né, o desenvolvimento da linguagem falada e, posteriormente, da linguagem escrita. Né? Nós somos a única espécie atualmente que tem a capacidade de se comunicar por meio da linguagem escrita, né? Deixando todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo de toda a nossa evolução documentada para as gerações futuras. Tá? Então, esse foi um comportamento bastante importante. A gente vê que esse ser humano pré-histórico, ele já tinha uma forma de linguagem escrita por meio de desenhos, tá? Por meio de pinturas rupestres, né? Como a gente vê aqui nessa imagem. E esse foi um passo muito importante também na nossa evolução, na transmissão cultural. Tá? A invenção da escrita ocorreu, né, há pouco tempo, né, por volta de cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Outra característica muito importante, né, das sociedades humanas é o período de cuidado com a prole, que é bastante longo comparado com as outras espécies. Né? Então, nós investimos muito tempo e recurso nas crianças, né? E isso também é uma característica humana, tá? Que permite, então, uma sobrevivência e perpetuação maior da nossa espécie. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. E agora a gente vai fazer um exercício pequeno para vocês consolidarem, então, esse conhecimento. Até a semana que vem e boa atividade para vocês.